Olá! Meu nome é Débora, sou professora de Química. Vou ser a professora de Química de vocês. Você que estava aí aguardando ansiosamente essas aulas, não é isso? Vamos rever, vamos aprender e não vamos nos descabelar, porque a Química não é tão ruim assim como parece. Todo mundo pensa, alguns pensam, né? Todo mundo não, que matemática, aquele cálculo, física, ai que terror, química eu não entendo, vamos descabelar. Não se descabele. Vamos aprender juntos? Vamos rever para alguns, vamos aprender para outros. E a química do terceiro período é levinha, é a química orgânica. Inicialmente, não vamos fazer contas, vamos aprender, vamos falar sobre os carbonos. E vamos começar a falar dos carbonos de agora. Nós temos umas características respectivas ao carbono. Ele é tetravalente. Deixa eu botar um esqueminha aqui para vocês. Vocês me acompanham e não vão se perder, porque eu vou colocar aqui para vocês e é só rever. Quando eu venho falando da química orgânica, eu falo do carboninho. Eu falo daquele elemento lá, olha, da família, da tabela periódica. Ai, tabela periódica, eu vou ver isso, professora. Calma, não é bem assim. Vamos aqui, ó. Carbono. O carbono tem lá o número atômico dele 6, a massa atômica dele número 12. E eu falei que nós temos umas características específicas relativas aos carbonos. O carbono, ele é tetravalente. O que é isso, ser tetravalente? Eu não sei o que é isso. Tetra, 4, ou seja, ele tem, olha, 4 ligações ali para serem feitas. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui fazendo as ligações. Tem, olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Isso é ser tetravalente, ter as 4 ligações, que podem ser feitas assim, a cada elemento, ou ao mesmo elemento, ou a elementos distintos, como aqui, ó. Ele pode se ligar ao oxigênio, ele pode se ligar a outro átomo de carbono, ele pode se ligar ao nitrogênio, ele é tetravalente. Ele tem 4 bracinhos lá para se ligar. Isso é uma das características específicas dele. Deixa eu voltar aqui. O carbono forma ligações múltiplas. O que é isso? Desses 4 bracinhos que ele possui, ele pode fazer somente ligações simples, ele pode fazer uma dupla e 2 simples, ou duas duplas, ele pode fazer uma tripla e uma simples, ele pode escolher, vamos botar assim, entre aspas, o que ele quer fazer. Escolher entre aspas, porque ele não pensa, né? Mas ele se liga a outros elementos, como nós já vimos, ou aos elementos químicos diferentes ou iguais a ele, ou igual a ele, carbono, né? E aí, vamos ver também mais à frente, que ele pode formar cadeias carbônicas abertas, fechadas, mistos, que vamos ver mais à frente. Hoje, o que interessa para a gente é falar especificamente do carbono. Que aqui, quando eu venho e falo das ligações múltiplas aqui, eu represento aqui para você, olha. Aqui, ó. Ele pode fazer somente ligações simples. Ele pode fazer aqui, ó, 2 duplas. Ele pode fazer uma ligação dupla e 2 simples. Como ele pode fazer, olha, uma tripla com uma simples. Quando eu coloco
um tracinho, eu estou representando somente ligações simples. Quando eu coloco dois tracinhos, eu falo que ele está fazendo duas ligações duplas. Quando eu coloco dois tracinhos aqui, um ladinho do outro, e, vamos botar assim, dois separados, duas ligações simples e uma dupla. E aqui, esses tracinhos aqui e esse aqui em cima. Uma tripla com uma simples. Tudo bem? Essa é a representação também das ligações carbônicas. Mais adiante, eu coloco para você, aqui, olha, como ele pode se ligar. Ele pode se ligar a átomos de carbono, ele pode se ligar a átomos diferentes, que pode ser dupla, tripla ou simples também. Ou seja, ele tem várias, tanto que eu botei ali, ligações múltiplas, ou seja, ele tem várias formas de se ligar. Se ligar a outros átomos de carbono ou também se ligar a outros elementos químicos. Só que, quando falamos sobre, aqui eu botei também, olha, um tipo de cadeia, ó, cadeia fechada, por isso que eu botei lá que formam cadeias químicas, que vamos ver mais à frente, calma. Eu falei também que nós precisamos olhar com mais carinho somente aos carbonos, que nós vamos ver aqui. Quando eu falo que um átomo de carbono se liga somente a outro átomo de carbono, eu só vou olhar as ligações entre os carbonos. Não vou olhar se ele estiver se ligando lá ao oxigênio, ao nitrogênio, ao cloro, a qualquer outro elemento diferente dele, eu vou, olha, descartar aquele elemento químico. Que eu tenho que olhar, eu vou classificar os carbonos a quantos carbonos ele se liga a outro carbono. Vamos botar assim, a quantas vezes ele se liga a outro carbono, desculpa, tudo bem? Se ele, botei aqui, ó, se ele se liga a outro átomo de carbono, ele vai ser um carbono primário. Se ele se liga a somente um outro átomo de carbono, ele é carbono primário. Aqui, ó, o vermelho aqui, ó. Agora vamos olhar com carinho para esse, ó. Esse aqui está se ligando ao hidrogênio, vou ignorar, não me interessa. Para baixo, está se ligando a outro hidrogênio, outro elemento químico diferente do carbono, vou ignorar. À esquerda dele, ele está se ligando a um átomo de carbono. Opa, está usando uma ligação com um átomo de carbono. À esquerda. À direita, ele está usando, ó, a outra ligação com outro átomo de carbono. Opa, se ele está se ligando a dois átomos de carbono, eu falo que ele é um carbono secundário. Vou voltar. Em cima ele se ligou a um átomo de hidrogênio, vou ignorar. Embaixo, outro átomo de hidrogênio, vou ignorar. À esquerda, um átomo de carbono, opa, acendeu a luzinha, um. À direita, outro átomo de carbono, opa, acendeu outra luzinha. Vou prestar atenção. Por quê? Porque ele se ligou a dois átomos de carbono. Se ele se ligou a dois átomos de carbono, eu passo a chamá-lo de carbono secundário. Tudo bem? Vou para esse terceiro aqui. Deixa eu só ver que elemento químico. Ah, tá. Aqui embaixo é CF. Vou para esse aqui, olha. Esse aqui, ele está se ligando a um átomo de oxigênio. Ignorei, não vou olhar. À esquerda dele, um átomo de carbono. Acendeu a luzinha. Para baixo, CF, não é átomo de carbono. À direita, átomo de carbono. Opa, dois átomos de carbono. Então, olha, estou falando de um carbono
secundário. Tudo bem? Aqui. Esse aqui, ó. E peraí. Desculpa, gente. Eu estou falando CF, mas não é CF uma substância, um elemento químico. Se eu tenho duas letras maiúsculas, eu tenho dois elementos químicos, onde um deles é o carbono. Então, peraí, desculpa, vamos nós. Um átomo de oxigênio para cima, ignorei. Um átomo de carbono à esquerda chamou minha atenção. Um átomo de carbono se ligando a um átomo lá de flúor, o flúor eu vou ignorar, mas o carbono eu vou prestar atenção. Segundo, e à direita, outro átomo de carbono. Opa, ele se ligou a 3 átomos de carbono. Então, esse aqui é primário, porque se ligou a 1. Esse aqui é secundário, porque se ligou a 2. Esse aqui eu passo a denominá-lo de carbono terciário. Esse aqui, ó, para cima um hidrogênio, ignorei. À esquerda, um átomo de carbono. Para baixo, um átomo de hidrogênio, ignorei. À direita, outro átomo de carbono, ó, secundário. Professora, pode um carbono secundário vir depois de um terciário? Pode, depende aqui, ó. Esse aqui é um exemplo clássico, ó. Ele está se ligando a 2 átomos de hidrogênio, mas ele está se ligando a 2 átomos de carbono. Então, ele pode sim. Eu classifico, assim, nós vamos classificar o carbono em relação a quantos carbonos ele vai se ligar. Então, poderia vir até aqui, olha, um carbono primário, ele se ligando a ele somente. Esquece esse restante aqui para trás, como esse aqui que nós vamos ver, ó. Vamos aqui, deixa eu continuar. Esse aqui, olha, para cima, um carbono. Opa, acendeu a luzinha. À esquerda, outro carbono. Opa, acendeu a luzinha de novo. Para baixo, outro carbono. Opa! E à direita, outro carbono. Ou seja, ele está se ligando a 4 outros átomos de carbono. Se ele está se ligando a 4 outros átomos de carbono, eu falo que ele é um carbono quaternário. Aqui, ó. Esse aqui é um carbono quaternário. Ó. 1 para cima, 2 à esquerda, terceiro para baixo e quarto à direita, quaternário. E aí foi o que eu falei, ó, esse aqui, olha, ele está se ligando a somente um outro átomo de carbono, então ele é primário. Pode um primário vir depois do quaternário, como pode um secundário vir depois de um terciário. Não precisa necessariamente vir lá, primário, secundário, terciário e quaternário. Eu posso ter uma cadeia composta, ó, por um átomo de carbono quaternário e 4 outros átomos de carbono primário. Independe, tudo bem? Eu posso ter, numa cadeia linear, 2 átomos de carbono primário e no meio ser somente um secundário, fazendo ligações, ó, entre esses 2 outros átomos das extremidades. Tudo bem? Próxima aula faremos exercícios para a gente relembrar isso. Tranquilo? Viu como a química não é tão difícil? Não precisamos mais nos descabelarmos. Tudo bem? Até a próxima. Tchau, tchau.